Bom, eu vinha tratando do assunto do memorando de entendimento entre o Trump e o Irã lá no meu outro canal, no Mundo e Revolução, né? E o link está aqui do vídeo que eu fiz sobre isso, explicando exatamente como é que foi o memorando, lendo cada pedacinho do memorando aqui, o que teve nessa história toda aqui. De qualquer forma, eu acho que é importante falar aqui no Ancapsu também, porque isso tem a ver com política brasileira e política americana, tá? Um ponto central que tem nessa história toda aqui é que esse memorando simplesmente não vai parar de pé. Isso não vai dar certo. Não tem nenhuma chance de dar certo esse memorando. E aparentemente quem negociou esse troço foi o Vance. Então o que está pintando de acontecer é que na verdade o Vance vai ficar queimado com essa história sem conseguir resolver problema nenhum e o caminho vai estar aberto para o Marco Rubio, seu próximo candidato, vai ser o candidato republicano para a presidência americana em 2028, tá? Isso é uma ótima notícia pra gente, como eu falo para vocês. O Vance é um bom candidato também, mas eu não gosto muito dele, o posicionamento dele com relação à Ucrânia não me agradou. Ao passo que o Marco Rubio, por sua vez, é bom não só para a visão americana na Europa, mas também para a América Latina. Ele entende muito bem os problemas da América Latina com o esquerdismo que temos por aqui, né? Vamos entender então o que teve nesse memorando de entendimento, esse tratado de paz entre os Estados Unidos e o Irã, porque na verdade a impressão que dá é que o Trump meio que aceitou tudo, tá? Assim, não tem nada que os Estados Unidos tenha ganho nesse acordo, só o Irã que ganhou, né? E no final das contas fica uma coisa estranha, porque vocês lembram que o Trump criticou muito o tratado que foi feito pelo Obama lá em 2015, né? O Trump criticou muito esse tratado, e o tratado que o Trump assinou agora é muito pior do que o do Obama, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2026, às 11 horas da noite, e as notícias aqui foram sugeridas por Xi Jinping, Bolsonaro bebê novo e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que está acontecendo a Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, e o Estado Islâmico, que é um dos vários grupos terroristas que também pega financiamento do Irã, tá? O Estado Islâmico, ele é xiita, ele não é sunita, desculpa, ele é sunita, não é xiita como os iranianos, mas da mesma forma o Hezbollah também é sunita e o Irã ajuda do mesmo jeito, né? O Irã adora financiar esses grupos todos terroristas, e aí você vê o grande problema dessa proposta de paz do Trump. Está aqui, ó. O Estado Islâmico está ameaçando atacar os Estados Unidos durante a Copa do Mundo, tá? Dizendo que é uma oportunidade de ouro e não sei o que lá, de chamar atenção e não sei o que. Infelizmente não dá para descartar esse tipo de coisa, tá? O fato é o seguinte, né? Os Estados Unidos e o Irã entraram em guerra há alguns meses atrás, né? Foi no final de fevereiro esse tipo de coisa. A gente cobriu aqui os ataques americanos contra o Irã, uma coisa muito bem-vinda. Eliminou o Ayatollah, eliminou boa parte da cúpula do governo iraniano, mas não destruiu toda a estrutura do governo iraniano. Infelizmente, isso foi um problema de fato, tá? Havia um planejamento para que fosse substituída a cúpula do regime iraniano por uma outra cúpula que fosse capaz de fazer a mesma coisa que a Delcy Rodrigues fez lá na Venezuela, mas aparentemente isso falhou, né? Aí o Trump parece que não sabia o que fazer e agora assinou um acordo pressionado pela questão econômica, né? Lembra, esse ano tem as eleições de midterm aqui nos Estados Unidos, né? A eleição que pode tirar o Senado e a Câmara dos republicanos, tá? O Senado eu acho pouco provável que o Trump perca, mas a Câmara existe uma chance significativa dele perder, tá? E a questão toda é a economia, né? Com o preço da gasolina subindo, ficava caro para o Trump essa eleição. Daí parece, a impressão que me dá é que o Trump achou que resolveria isso relativamente fácil, como resolveu na Venezuela, só que não foi fácil, e aí ele optou pela pior das alternativas, que é simplesmente deixar para lá. E assinou esse acordo, que é um acordo absolutamente terrível, tá? Então, basicamente, está aqui o acordo, agora a gente não tem mais dúvidas, é o memorando de entendimento. É verdade que ele fala que o acordo em si vai ser afirmado em 60 dias, então isso aqui seria um memorando anterior ao acordo. O pessoal ainda vai sentar e escrever o acordo ainda.
Mas o problema é o seguinte, aqui já fala um monte de coisa, que no início ele já fala que será liberado todo o trânsito de navios, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã, mas com uma diferença fundamental. Os Estados Unidos vai sair totalmente e não vai ter mais bloqueio americano. O Irã promete que os navios vão passar sem pagar pedágio no Estreito de Hormuz por 60 dias. Então, o que o Irã se compromete é que durante 60 dias os navios vão poder passar pelo Estreito de Hormuz sem pagar pedágio. Aí depois vai depender das negociações, ou seja, o Irã mantém a indicação de que ele tem o direito de cobrar pedágio no Estreito de Hormuz, o que é falso, né? O Estreito de Hormuz não é uma obra de engenharia, não é algo como o canal do Suez no Egito e outros canais que realmente você cobra pedágio, porque foi uma obra de engenharia feita para os navios passarem. O Estreito de Hormuz sempre pôde passar navio ali, né? Então, um absurdo esse tipo de coisa, mas é isso que diz aqui. Os Estados Unidos vai liberar todos os navios do Irã, o Irã, por 60 dias, vai deixar passar os navios, né? Aí depois fala também de 300 bilhões de dólares de ajuda para a reconstrução do Irã, né? E fala aqui uma outra coisa que é absurda, que é o fim de todas as tarifas todas as sanções contra o Irã. O Irã sofre sanções há muito tempo, exatamente pela insistência em criar a bomba atômica, né? E por isso, todas elas serão levantadas. Isso para o Irã é uma coisa maravilhosa, né? Ele vai poder vender petróleo para caramba. Para o Trump, isso não deixa de ser positivo, porque vai baixar o preço do petróleo. E baixando o preço do petróleo, a inflação cai nos Estados Unidos. Vantagem para o Trump. O problema é, e aí? E a bomba atômica? Não, beleza, eles dizem aqui que eles se comprometem a não desenvolver armas atômicas. Está aqui, ó. O Irã não vai fazer bomba atômica. Mas isso eles já tinham se comprometido antes. Esse negócio de se comprometer, ó, juro que eu não vou fazer bomba atômica, tá? Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Eles já tinham se comprometido antes. Israel e os Estados Unidos descobriram que eles estavam enriquecendo urânio. Isso é outra coisa. Tanto o enriquecimento de urânio quanto os mísseis balísticos vão continuar igualzinho, vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Ou seja, não tem lógica nenhuma, né? Não faz nenhum sentido esse acordo aqui, né? E ainda vai ter o descongelamento de recursos do Irã no valor de, segundo alguns estão dizendo aqui, de mais de 100 bilhões de dólares que estão congelados hoje nos Emirados Árabes Unidos. Sem falar sobre indenização aos países do Golfo e ao próprio Estados Unidos e a Israel, que o Irã deveria ter que pagar, né? O Irã atacou esses países todos, né? Então, ou seja, o que tem aqui, cara, é basicamente uma rendição incondicional do Trump. O Trump está se rendendo incondicionalmente, entregando tudo que o Irã quer em troco de conversar 60 dias. Que lógica é essa? Se não chegou num acordo aqui, se não chegou num acordo com os Estados Unidos pressionando com navios e aviões e atirando e coisa e tal, e matando gente da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, você acha que vai chegar em algum acordo depois, negociando na diplomacia? Não tem lógica nenhuma isso daqui. Não tem absolutamente lógica nenhuma esse acordo aqui. É uma coisa muito ruim e Israel já avisou que não vai... aqui, ó. Netanyahu informou o Trump que Israel não aceita os termos propostos aqui, porque isso é um problema, né? Repara como é que está escrito aqui no início do documento. Olha só. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América e seus aliados na guerra atual, ao assinar esse acordo, declaram o imediato fim de todas as operações militares na região, inclusive no Líbano. Ou seja, Israel teria que parar de atacar o Hezbollah no Líbano. Israel já falou, não, eu não assinei isso aqui, cadê a assinatura do Netanyahu aqui, né? E é o que eu venho falando para vocês, né? A Ucrânia já tomou essa decisão há algum tempo, de abandonar os Estados Unidos. A Ucrânia está lutando com a Rússia, ignorou os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia sozinhos estão lutando e pronto, deixa para lá. Talvez Israel vai ter que fazer a mesma coisa. Israel vai ter que abandonar os Estados Unidos e seguir o caminho sozinho. E dessa forma, os Estados Unidos vai se tornando irrelevante no mundo, né? Isso é uma preocupação. Eu avisei que essa política do Trump de acabar com guerra a qualquer custo ia acabar gerando um problema para os Estados Unidos, um problema geopolítico enorme para os Estados Unidos. E tá ficando feio para o Trump. Tem gente falando em impeachment do Trump por conta desse acordo aqui, tá? Isso aqui ficou muito feio. O Trump entregou tudo para o Irã, tudo. Não conseguiu nada, não teve um ponto do Irã que o Trump conseguiu tirar. Ou seja, não tem lógica isso aqui, né? E tem aqui as críticas do pessoal judeu, justamente colocando que, olha só, o Trump ainda jogou Israel debaixo do trem nessa história, né? Porque diz que
aceitou em nome de Israel que vai acabar com a guerra no Líbano. Não, peraí, não tem isso não. Israel toma suas decisões, não vai se baixar a isso aqui, né? Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes mais aqui, eu já fiz um vídeo inteiro aqui de 20 minutos explicando todos esses termos aqui do acordo, lá no Mundo e Revolução, o link está na descrição desse vídeo. É um acordo absurdo, um acordo que não tem lógica nenhuma, mas tem um lado positivo no final das contas, tá? Que parece que isso daqui é coisa do Vance. E se é coisa do Vance, isso vai dar errado, porque né, o Israel já falou que não vai parar de atacar o Líbano. E aí o Irã já falou que se Israel continuar atacando o Líbano, não vai ter acordo. Ou seja, esse acordo vai naufragar. É 100% de chance de naufragar. Aliás, diga-se de passagem, é um acordo parecido com o que o Trump queria assinar com o Putin. O Putin queria que o Trump fizesse um acordo nesse sentido. Ah não, os Estados Unidos e os aliados americanos, ou seja, a Ucrânia, pararia de atacar a Rússia. Que porra é essa? Não, não tem esse negócio não. O Trump não assina pela Ucrânia, não assina pela Europa, não assina por ninguém, nem por Israel. Então, no final das contas, ficou muito feio. Ficou tão ruim, mas tão ruim, que para vocês terem uma ideia desse acordo, foi elogiado pelo Celso Amorim, tá? O Celso Amorim, aqui no memorando aqui do governo brasileiro, elogiou esse acordo. É porque foi uma bosta completa. Eu não sei não, cara. O que eu acho que vai acontecer daqui, eu vou dizer para vocês. Não vai funcionar esse acordo, o Vance vai ficar queimado nessa história, e esse é o lado positivo da coisa. O Marco Rubio fica com mais chance para 2028. É a única coisa positiva dessa história. Esse acordo não vai acontecer. Não tem nenhuma chance disso dar certo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.